Boa tarde, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé na presença dele, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e mais um dia que o Senhor nos concedeu. Amém? Glória a Deus. Vamos então entrar, na presença desse Deus. Vamos fechar os nossos olhos agora. Vamos buscar agora a face do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com alegria, ó Pai, no nosso coração que nós entramos, ó Deus, em mais um dia na Tua presença. Que o Senhor, meu Deus, venha sobre este lugar. Venha, ó Pai, se fazendo presente, ó Pai, sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor, nos derramar diante de Ti. Queremos, ó Pai, entregar, Senhor, a Ti o nosso coração. Se entregue agora ao Senhor verdadeiramente. Entregue a sua vida, entregue agora a Ele a direção. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E é a Ele que nós devemos glorificar. É o Seu santo e poderoso nome, porque Ele já está neste lugar. Ele está indo, meu irmão, minha irmã, de encontro com a tua oração. Então se achegue nessa hora, se achegue diante dele, rasgue o teu coração na presença de Deus. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor. Ele é o Deus que pode transformar, meu irmão, minha irmã, a nossa história. Ele não só pode, como Ele quer, e Ele está neste lugar. Ele quer trazer a diferença do Senhor para as nossas vidas. A palavra dele diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ó Pai, nós queremos ver essa diferença do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Alcança, Senhor Jesus, as nossas vidas. Alcança, ó Pai, a vida deste meu irmão, dessa minha irmã que está nos assistindo agora pela televisão, pelo Facebook, pelo YouTube, ó Deus. Alcança essa vida agora. Tudo pertence ao Senhor. O Senhor é conhecedor do nosso coração. A tua palavra diz que o Senhor sabe a intenção do nosso coração. O Senhor é o Deus que esquadrinha o nosso coração. O Senhor sabe o que se passa dentro de cada casa, dentro de cada lar. O Senhor sabe o que se passa nos nossos pensamentos, o que está nos nossos sentimentos. O Senhor sabe de todas as coisas. E queremos nessa hora entregar a nossa família a Ti, consagrar o nosso lar diante do Senhor. Tu és poderoso, o Senhor é maravilhoso em tudo que o Senhor faz com perfeição. Então vem nessa hora, vem sobre a nossa casa, vem, ó Deus, sobre o nosso lar. Nós não queremos nos calar, nós queremos profetizar, ó Pai, as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Diga para Ele: eu não vou calar os meus lábios, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre a minha família vou profetizar, nenhuma maldição nos alcançará. Eu sei que Deus tem pra minha família um manancial cujas águas nunca cessarão.
nós não vamos nos calar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Diga para Ele de todo o seu coração: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre a minha família vou profetizar, nenhuma maldição nos alcançará. Eu sei que Deus tem pra minha família um manancial cujas águas nunca cessarão. Diga a Ele sobre a minha família: sobre a minha família vou profetizar, nenhuma maldição nos alcançará. Eu sei que Deus tem pra minha família um manancial cujas águas nunca cessarão. Sim, ó Deus, é verdade, nós confiamos na Tua palavra. Cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer o impossível. Opera em nosso meio, Senhor. Faça a Tua grande obra acontecer. Faça o grande milagre, ó Deus, se achegar até as nossas casas. Que as nossas famílias sejam alcançadas pelo Teu Espírito Santo. Traz santidade no nosso meio, ó Deus. Ainda, ó Deus, que tenhamos falhado ao que diz respeito a ser pais, a ser cônjuge, marido, esposa, filhos, que possamos aprender com a Tua palavra e que se acheguemos mais perto diante do trono da graça. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus alcance a todos nós, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e vamos aplaudir ao nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus, muito boa tarde, sejam bem-vindos à casa de Deus. Podem tomar os assentos, vocês que estão aqui juntamente comigo na igreja, os amigos que estão acompanhando de casa, passa para você as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, também aí o nosso canal do YouTube e o nosso endereço também, que é Rua Guarani, número 1040, no centro aqui de Pato Branco. Também o contato do pastor, se você quiser, é 41 DDD 99682 2381. Meus amados, hoje nós vamos falar de família e eu queria que você quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, a partir do versículo de número 1. Você já ouviu falar esse dito que muitas pessoas comentam assim, ó: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você já ouviu esse dito já ou não? Já ouviu alguém falar isso? Só faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Teoricamente, faço o que é certo porque eu faço o que é errado. Eu quero que você faça o certo, mas não me copia porque eu quero que você faça o certo porque eu sei que eu faço errado. Não é essa a expressão que a pessoa quer passar, mas é o que eu consigo entender. Quando alguém quer que você faça alguma coisa que ela mesma não consegue fazer, é esse dito que fica bem claro para a gente: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Vamos pegar então com base aqui Atos 15, versículo de número 1 até o versículo 11 nós vamos ler, mas vamos pegar do versículo 1 em diante aqui o nosso início de mensagem. Diz assim, ó: então
alguns que tinham descido da Judéia, eles ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Eu vou parar aqui e vou explicar bem minuciosamente, de uma forma que fique bem claro para a gente entender. Os judeus eram pessoas, são ainda aqueles que ainda seguem essa religião do judaísmo, eles não dão crédito a Jesus. Mas nesse período, enquanto os apóstolos, os discípulos de Jesus pregavam, alguns desses discípulos se converteram. Eles acreditaram em Jesus, então eles se converteram a Jesus, começaram a servir a Deus, só que eles ainda continuavam em práticas passadas, práticas antigas. E essas práticas antigas que aqui a Bíblia fala, que eles falavam, eles diziam: olha gente, nós já cremos em Jesus, amém? Já é um começo? Já é um começo ter alguém servindo, crendo em Jesus. Porém, eles tinham um problema, que eles ainda preferiam acreditar na circuncisão. Só para ficar claro, a circuncisão era feita em todos os meninos judeus que nasciam, e isso foi um concerto de uma aliança que foi feita lá em Gênesis, que foi feita com Abraão. Quando nascesse o menino, então se faria a circuncisão, que hoje a gente conhece como uma cirurgia pequena chamada fimose. Já ouviram falar, né? E quando então era feita essa cirurgia de fimose na criança, de até 8 dias se fazia essa cirurgia, chamada então na época de circuncisão, que era o mesmo que se fosse chamada, a partir do momento que aquela criança fosse circuncidada, ela passaria a ter direito de ser salva, passaria a ter o direito de ser chamado judeu, filho de Deus. Amém, gente? Até aqui está fácil? Então vejam, quantas pessoas elas se convertem a Cristo, elas aceitam Jesus como seu Senhor, mas elas ainda continuam com práticas. Boa tarde, tudo bem com vocês? Responda o pastor. Pessoas que se converteram a Cristo, porém continuam com práticas antigas. Estes judeus, eles haviam aceitado Jesus como seu Senhor, porém eles, na dúvida, eles preferiram dar crédito ainda para a circuncisão. Ou seja, é aquele cristão, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, aquela família, que quando está precisando de algo, ela pede a Deus, ela fala: pastor, me ajude em oração, me ajude a interceder pela minha família. Mas se aparecer alguém falando de uma mandinga, falando de uma garrafada, falando de uma simpatia, essa pessoa também dá crédito para aquilo. Você entende o que eu quero dizer? Ela também dá crédito para isso. Entenda que uma família, nós temos que entender que nós somos espelhos vivos. Como eu posso dizer para você, eu já vou abrir lá o capítulo de Romanos, mas nós temos que aprender que nós queremos que nossos filhos, nossas esposas, no meu caso eu que sou marido da minha esposa, eu quero que a minha esposa seja como eu quero que os meus filhos sejam como eu. Agora tem muitas pessoas que ela fala assim: eu quero que os meus filhos sejam como eu, só que ela fala assim: puxa vida, se eles forem igual a mim, eles estão perdidos. Porque ainda muitas pessoas, além de estar vivendo uma vida errada, ela está transmitindo a vida errada para os seus familiares. Você consegue entender isso? Então nós temos que entender, fazer aquilo que alguém manda, talvez não é tão fácil como nós podemos dizer, quando aqui a Bíblia fala, eles diziam: olha, vamos circuncidar porque eu acho que é bom. É a mesma coisa de você invalidar Jesus Cristo. O que significa isso? Você não dar crédito para Jesus. Quem confia em Jesus, diga amém. Porque se você confia em Jesus, você não precisa de outro argumento, você não precisa de outra coisa para satisfazer você, a ponto de você acreditar em Deus, que Deus pode usar isso, Deus pode usar aquilo. A Bíblia fala que tudo é feito no nome de Jesus. Amém? Então nós temos que entender que somos um espelho
espelho dentro da nossa casa. E eu vou deixar aqui, você pode fazer o seguinte, marca comigo, deixa marcada a sua Bíblia junto comigo, por favor. Vai em Romanos, por gentileza. Vai lá em em 2 Coríntios, capítulo 3, 18. Você está em Atos, marca na sua Bíblia, o próximo livro é Romanos, e depois do próximo livro chamado Romanos, você encontra primeira carta e segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 2 Coríntios 3, 18. Se você encontrou, diga achei. 2 Coríntios 3, versículo 18. Olha o que diz aqui, ó. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos o que, gente? Transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos entender o seguinte, esse versículo exemplifica o que o pastor acabou de falar. Se nós queremos que nossos filhos sejam pessoas corretas, direitas, elas têm que olhar para quem primeiro? Para os seus pais. Se eu quero que o meu filho ande na palavra de Deus, eu tenho que andar na palavra, porque o maior exemplo não é o que eu falo, mas o maior exemplo é o que eu faço. Voltando aqui mais uma vez, qual que é o tema da mensagem? Fala bem alto, eu quero ouvir. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muitos cristãos estão agindo assim. Eles querem colocar um fardo pesadíssimo sobre seus filhos, aos quais mesmo os pais não carregam. Às vezes tem pessoas que colocam fardos pesadíssimos sobre os ombros da sua esposa, a qual o marido não consegue carregar sozinho. Às vezes a esposa coloca um fardo pesadíssimo sobre seu marido, sendo que ela sozinha também não consegue carregar. Você está conseguindo entender? Tem pessoas que ela quer que você seja a melhor pessoa do mundo, que você pratique a palavra sendo, vamos dizer assim, fiel, até porque eu acredito que você já ouviu alguém falar assim, mas você não disse que é crente? Quem já ouviu isso aí? Alguém já ouviu essa palavrinha? Você não disse que é crente, porque essa pessoa viu em você o quê? Um ponto certo ou um ponto errado? Porque ela viu o quê? Uma falha em você, viu algo que você deveria não ter apresentado. Por isso que aqui o Paulo está dizendo para a igreja, gente, nós somos um espelho. Se nós convertermos a Cristo, se nós somos de Jesus e continuamos nas práticas errôneas, se continuamos nas práticas erradas, ou tendo ainda atitudes que não condizem com o Evangelho de Jesus, que Jesus nos ensinou, então nós ainda precisamos nos converter. E porque muitos casos, famílias inteiras se perdem, porque não conseguem trazer o marido para Jesus, não conseguem trazer a esposa para Jesus, não conseguem trazer os filhos para Jesus. Primeiro, porque nós temos que ser o que, gente? Um espelho. E esse espelho, como a Bíblia fala aqui, ele vai crescendo de glória em glória. A cada entendimento que você recebe, a cada palavra que você recebe da parte de Deus, você vai crescendo, de glória em glória. Ele vai acrescentando em você um conhecimento para você deixar cada vez mais os rudimentos do mundo, as coisas que o mundo pode nos dar, ou até mesmo ensinamentos errados. Posso te falar uma coisa? Alguém já te ensinou você a fazer alguma coisa errada? Não, gente? Vocês estão aqui na igreja comigo ou não? Tá, é porque eu acho que tem gente que vai estar em casa que vai me responder. Se você não me responder aqui, fica feio, né? Sim ou não? Sim ou não? Alguém já passou por isso? Alguém te ensinou algo errado e você tinha uma convicção que aquele ensinamento era certo. Não, pastor, mas eu aprendi assim, foi assim que mamãe ensinou, foi assim que papai ensinou, mas era um ensinamento baseado muito mais em doutrina humana, muito mais naquilo que o homem acha, do que realmente o que o Evangelho ensina. E eu digo para vocês, gente, eu não sou a pessoa certa, preste atenção, eu não sou a pessoa certa, que aquilo que eu prego é o certo. Certo é o que diz as Sagradas Escrituras. Não é a placa da igreja que eu estou pregando, nem denominação. Estou falando para os amados irmãos que nós somos espelhos.
Eu não posso querer que o meu filho carregue um fardo que eu mesmo não consigo carregar. Você entende isso? Nós não podemos cobrar das pessoas, mas, irmão Luiz, por que você é tão tímido? Mas sendo que eu sou cheio de timidez, você entende isso? Então eu preciso primeiramente libertar a minha vida, eu preciso tirar da minha vida esses rudimentos da carne, para que eu possa crescer. Olha para o pastor em nome de Jesus, agora não vai ficar disperso, olha para o pastor. Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos encarar, meu irmão, como a nossa face, porque Ele disse que nós somos um espelho. Alguém já olhou no espelho? Agora todo mundo já olhou, né? Alguém se assustou? Eu já me assustei de vez em quando você levanta de manhã, né, irmão? Com os olhos ainda todos cheios de ramela, né? Pastor, tem que correr lá para lavar os olhos, tem que ir lá correr para escovar os dentes, né? Se dá uma baforada na hora que se levanta de manhã ali naquele espelho, pode até quebrar, né? Estou brincando com você, mas entendemos nós que o espelho mostra a verdade, é ou não é verdade? Você olha para o espelho, quem já percebeu que os cabelos estão cada vez mais brancos? Pastor, mas meus cabelos são branquinhos. Por exemplo, tem pessoas que têm descendência de índios, de japoneses, né? Pessoas, os asiáticos, eles normalmente não têm cabelos brancos, né? São bem mais difíceis, né? Até a pessoa de pele negra também tem uma dificuldade maior de ter os seus pelos, os seus cabelos brancos. Mas olhando assim, você olha, você consegue contar quantas rugas. Nossa, esse mês aumentou uma ruga, esse mês aumentou, olha só, meu Deus, eu estou com uma olheira, eu não estou dormindo direito, o que está acontecendo? Quando você olha no seu espelho, você não consegue ver a realidade estampada na sua frente, nua e crua? Sim ou não? Puxa vida, pastor, não tenho o que fazer, o tempo passou, não há o que fazer para voltar atrás, mas eu posso mudar daqui em diante, eu posso cuidar. Não tem as irmãs que passam as massas corridas assim no rosto, assim, para ficar mais bonito? Tem ou não tem? Só que eu quero que você entenda, não existe massa corrida. Eu falo numa força de expressão, uma brincadeira, tá? Mas não existe o pó, não existe o lápis, não existe o batom que venha maquiar a vida espiritual. Não existe como maquiar uma vida espiritual. Ou você é de Deus, ou não é. Ou você serve a Cristo ou você não serve, ou você é de Jesus ou você não é. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Não tem como você servir dois senhores, ou você serve a um ou você ama um e serve a ele, ou você ama o outro e serve o outro. Não tem como amar dois. Por isso que ele fala com todos o entendimento aqui. Nós somos um espelho. Olhando para nós, você enxerga. Puxa vida, não sei se você se lembra. Lembram daquela mulher sunamita, lá no livro de 2 Reis? Lembra que ela via o Eliseu passar. O Eliseu só passava na frente da casa dela, e ela dizia: olha, esse é um grande homem de Deus. Como é que ela descobriu isso? Só de olhar para ela. Como que ela descobriu que esse homem servia a Deus só de olhar para ele? Como que era? Porque as coisas que esse homem fazia condiziam com uma pessoa de Deus. Ele sempre passava ali para ir fazer o que, gente? Ia para orar, era a hora da oração, ele ia buscar Deus, ele sempre estava fazendo a obra de Deus, espelhava na vida de Eliseu aquilo que ele era. Agora vamos entender, se eu não busco a Deus, eu quero que minha filha, meu filho vá buscar Deus. Se eu não busco, se eu sou uma pessoa que não oro, tomara a Deus que minhas filhas, meus filhos, meu marido, minha esposa, venha para os caminhos de Deus. Amém, diga amém. Amém, gente? Que venham, mas você será o espelho da sua casa. Se você não é a pessoa que se esforça para buscar a Deus, você acha que alguém da tua casa vai se esforçar? Sim ou não? Não, porque você é a base. Você está aqui comigo, você que está me assistindo, eu preciso ser o exemplo, pastor. Aqui em casa todo mundo é incrédulo, lá em casa ninguém acredita em Deus, lá todo mundo só quer saber de beber pinga, fumar cigarro e prostituir, fornicar. Lá na minha família é assim, mas eu vou mudar essa história, porque eu vou buscar a Deus de verdade, eu vou clamar a Deus de verdade, e Deus vai fazer uma obra no meio da minha família. Os meus familiares não vão ficar perdidos, diga graças a Deus. Só que o exemplo, a base é o espelho. As pessoas vão olhar e enxergar em você o que você é. Se você é uma pessoa ingrata, as pessoas vão falar: ó, que crente ingrato.
né? E às vezes pega o crente reclamando da vida. É ou não é verdade, gente? Reclamando da vida, céus, vida, por que está assim, por que está assado, meu Deus, o Senhor não esqueceu de mim, acho que essa pandemia vai matar todo mundo, sabe, a pessoa que ela deveria estar sendo, né, um instrumento ali de Deus, para fazer as pessoas quererem estar perto de Jesus, querer Jesus Cristo, mas não, ao contrário, as pessoas se afastam. Então a grande importância que nós temos de ser um espelho. Por que nós falamos lá em Romanos 15, vamos voltar por gentileza lá, Romanos 15, versículo de número 1 e 2, agora vamos fazer a leitura. Quando nós falamos a respeito da circuncisão, eu quero que você entenda que a circuncisão era como se fosse uma marcação de Deus, né? No caso do judaísmo, era uma marcação como se aquela pessoa fosse então, a partir daquele momento, sendo um filho salvo por Deus. Só que agora, depois que Jesus Cristo nos veio para nós, Ele nos trouxe o direito de ser salvos por meio da graça, por meio da fé, amém? Amém, gente? Versículo de número 1 e 2, vamos ler. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Olha aqui por gentileza, gente, eu gosto muito que você marque bastante coisa que te ajuda. Se você tiver a Bíblia, marca na Bíblia se for possível, ou num caderninho, para você não perder nada. Algo que toca seu coração, você marca, que é importante para você. Quando isso aqui aconteceu, levantou Paulo e o Barnabé, preste atenção, 2 homens de Deus que estavam fazendo o evangelismo, trabalhando, levantando igrejas. E eles passando aqui então, a Bíblia diz que eles, nesse caso, eles entraram ali naquela contenda. O que é contenda? Eles entraram naquele debate. Você já debateu alguma vez a respeito de religião, de fé, de igreja? Alguém já debateu? De verdade, já debateu? Mas não é assim, não, mas não é assado, não, mas não pode ser assim, mas não está escrito assim, mas está escrito assado, mas tem que fazer isso. Agora seja sincero, em algum momento, você tendo certeza que estava certo, você não tinha argumento para apresentar? Já aconteceu? Você, eu sei que a palavra diz isso, mas eu não posso provar porque eu não sei o que Deus fala. Você tem uma convicção do Espírito Santo, você sabe até aquilo que o pastor ensinou, mas você não aprendeu. E quando você não aprende, você não pode ensinar. Vamos pensar o seguinte: você acha que uma pessoa, por exemplo, assim, uma pessoa de 70 anos, uma pessoa que viveu muito, que cresceu, prosperou na vida, essa pessoa tem muita sabedoria para passar para os mais novos? Tem ou não tem? Tem. Agora eu te faço uma pergunta: se colocar ele dentro de uma sala de aula, para dar aula para as crianças de primeira série, você acha que ele vai conseguir ensinar? Porque ele não estou falando da idade, tá, gente? Presta atenção que eu vou, até porque as pessoas às vezes podem levar em consideração que eu estou falando por questão da idade. Não é a idade, é a questão de que se ele era professor, ele vai conseguir sim, de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, 10 anos, ele vai conseguir ensinar. Mas se era só uma pessoa sábia da vida, da estrutura da vida, ele não vai saber ensinar uma criança o beabá. Você está entendendo? Você só pode ensinar aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe. A pessoa pode ter uma grande sabedoria humana. Olha, isso aqui aconteceu uma vez, faz assim que dá certo. Alguém já ouviu isso? Comigo deu certo assim, comigo deu certo assado. Sabe aquelas velhas histórias assim, faz um chazinho de boldo. Sabe o que é boldo ou não? Sabe o que é boldo? É um remedinho amargo que Deus me livre, né? Isso aqui é bom para o estômago, isso aqui é bom não sei para quê, isso aqui é bom não sei para as quantas, isso aqui é bom não sei da onde. Irmão, nós temos que ter um entendimento de não permitir que nós venhamos falar coisas que aconteceu com alguém ou histórias que alguém contou. Amém, gente? Nós temos que aprender a falar a veracidade. Por que o Paulo e o Barnabé estavam ali discutindo aquele assunto? Eles não estavam brigando, mas eles estavam trazendo ali o assunto, porque eles queriam ser cristãos, mas queriam continuar vivendo a circuncisão. Vocês estão entendendo o que o pastor está pregando, gente?
Eu tenho a impressão que vocês estão olhando assim, o pastor não está entendendo. Está entendendo? Porque a circuncisão era o tratamento feito com as crianças, com o judeu, para que fosse marcado como uma aliança perpétua lá em Abraão. Só que depois que Jesus veio para nós, por exemplo, eu não preciso ser judeu para ser salvo. Eu não preciso. Alguém aqui é judeu? Alguém é judeu? Nós não somos judeus, não sei, talvez você possa até ter sangue judeu, mas eu digo para você que não é o sangue, não é a obra que faz você salvo, não é as obras que você tem, o que te faz salvo é a graça salvadora de Cristo Jesus morto na cruz do Calvário e ressurreto. É isso que nos faz ser salvos. Diga amém, gente. Presta atenção enquanto o pastor prega. Uma coisa importante para você ter no teu coração aberto, para que as pessoas não venham querer enganar você com fábulas. Você sabe o que é uma fábula? Sabe o que é uma fábula? Fábulas é uma historinha inventada. É uma historinha, por exemplo, já ouviram falar do Saci? Já ouviram falar? Diz que é o folclore brasileiro. Irmão, chega ali alguém ensinando, olha, tinha um sacizinho que vinha pulando com uma perninha só no meio do mato e pegava as criancinhas. Irmão, vamos falar bem a verdade, tem gente que acredita nisso? Tem ou não tem? Quem já ouviu aquela musiquinha assim, boi, 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 boi da cara preta? Já ouviu essas desgraças aí ou não? Irmão, a pessoa está cantando um cântico do capeta, do diabo, do inferno, e ela está lá, né? Que a cuca vem pegar. Peraí, mas isso não é de Deus, isso não é uma coisa boa, amém? São fábulas. Claro que eu estou falando de fábulas atuais que a gente acredita aqui, que a gente escuta, na verdade, acredita não, a gente escuta falar no folclore brasileiro, mas tem quantas fábulas em várias regiões. Se você vê, por exemplo, existem países que têm algum tipo de ensinamento que você fala, meu Deus, isso aqui não é verdade. Alguém já viu alguns países que são totalmente contrários à palavra? Totalmente. São fábulas, são coisas inventadas. Você, por gentileza, pode marcar aqui de novo. Marca aqui, vai em 1 de Timóteo, capítulo 3, capítulo 1, 1 Timóteo 1, do versículo 3 até o 5. Deixou marcadinho aí que a gente já volta, tá? 1 Timóteo, em nome de Jesus, mensagem de hoje: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tome cuidado com isso, hein? 1 Timóteo, capítulo de número 3, no versículo de número 5. 1 Timóteo 1, versículo 3 até o 5. Se você achou, diga achei. Achou? Sim ou não? Diz assim, ó: como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertir, ou seja, para puxar as orelhas, para não deixar que alguns que não ensinem outra o que, gente? Doutrina. Sabe o que ele está dizendo? O que o Paulo falou? Ô Timóteo, eu vou fazer o seguinte com você, eu vou deixar você aqui, eu estou partindo para a Macedônia, mas eu vou deixar você aqui em Éfeso, para que você não permita ninguém pregar algo que não seja a ver. Olha para o pastor, gente, que não seja o que, gente? A verdade. Posso te contar uma coisa? Se existe uma coisa triste é ver um filho, um pai que vê seu filho quando ele está mentindo. Dói ou não dói para um pai ou para uma mãe ver um filho mentir? Sim ou não? Dói? Eu acho que deve doer, né? E agora outra pergunta: e quando o filho vê o pai e a mãe mentindo? Não, pastor, isso não acontece. Acontece. Você só pode dar o que tem. Se você é mentiroso, seus filhos vão ser mentirosos, porque eles vão aprendendo com você. Lembra que o pastor pregava que nós somos o quê, gente? Um espelho, é um reflexo. Se você costuma mentir para o pastor, para o irmão, para a irmã, daqui a pouco você começa a mentir achando que é uma coisa natural. Começa a enganar as pessoas achando que não, todo mundo faz, todo mundo que é do diabo, irmão. Quem é do diabo faz isso. Pastor, o senhor falou? Não, eu estou falando que a Bíblia fala.
O Paulo teve um cuidado de deixar um pastor, o Timóteo, um jovem pastor, ele tinha acabado de começar no ministério, menino ainda, ele ficou em Éfeso fazendo o que, gente? Pregando. E o Paulo falou: ó, você vai ficar para colocar em ordem, para organizar as coisas aqui, ó, e por favor, não deixe nenhum doido se levantar pregando uma doutrina mentirosa. Não deixe ninguém. Agora eu vou te perguntar uma coisa para você: você já viu doutrinas mentirosas? Eu não vou falar porque não cabe a mim, mas eu acredito que muitos já ouviram coisas aí. Nos dias de hoje, nos dias atuais, é triste o número e a quantidade de pessoas que pregam coisas que não são a palavra de Deus. E eu não estou falando que tem entendimento teológico, não estou falando disso não. Eu estou falando de coisas que a pessoa às vezes traz o entendimento do que ela acha, não do que propriamente é. Então veja que coisa séria. E ele fala, versículo 4, para a gente terminar, se você puder ler comigo aí, ó: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a própria, o que, gente? Edificação de Deus, e que consiste na fé, assim o faço agora. Gente, vamos pensar o seguinte: o Paulo fala tudo isso para ele, olha, não deixa ninguém cair em fábula, não deixa ninguém cair em historinha para boi dormir, porque se essas pessoas ouvirem isso, elas vão começar a seguir aí uns doidos aí. Não tem gente que sai na rua dizendo que ele é Jesus? Tem ou não tem? É uma fábula, isso não existe. A Bíblia, o próprio Jesus diz: vão vir um monte de gente falando que é eu, vão falar um monte de gente que é Jesus, vão vir tentar enganar vocês, vai acontecer, mas não vos enganeis, permaneceis no Evangelho. Nós não podemos ser cristãos que dizemos uma coisa e fazemos outra. Para terminar essa primeira parte da mensagem, volta em Atos de novo, por favor. Atos, capítulo de número 15, vamos lá em nome de Jesus. Atos capítulo 15, em nome de Jesus, vamos lá. Atos capítulo 15, se você encontrou, diga achei. Versículo agora de número 4. Quando chegaram a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita, preste atenção, da seita dos fariseus, que tinham crido, olha só, eles criam no Evangelho, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Preste atenção, estes mesmos que tinham se acertado com Deus através de Jesus, porque você sabe que os fariseus eram conhecidos pelo próprio Jesus como hipócritas, que eles pregavam algo que nem mesmo eles conseguiam viver. Eles eram duros com rigor para cobrar do pecado alheio, mas não cuidavam do pecado que estavam diante dos seus olhos. Por isso eles então foram indagados inúmeras vezes por isso pelo próprio Jesus. E até vou falar daqui a pouco sobre isso. Só que uma coisa que me chama a atenção, a Bíblia fala que quando eles foram até Jerusalém, eles foram para falar com os profetas, para falar com os apóstolos, que na época eram os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, aqueles que conviveram juntamente com Jesus. No entanto, que o Paulo tem o cuidado de levar essas pessoas que tinham dúvidas até aqueles que andaram com Jesus. Amém? Amém, gente? Vamos pensar o seguinte: tem muito mais valor a palavra de alguém que anda com Jesus do que alguém que acha quem é Jesus? Tem mais valor ou não tem? Tem ou não tem, gente? Se você anda com Jesus, se você é uma pessoa que procura fazer tudo na palavra de Deus, aquilo que você procura fazer é em cima, baseado no que Jesus ensina, então você pode ter certeza que você é uma pessoa de confiança para qualquer outra pessoa. No entanto, que eles procuraram, olha, vamos falar com Pedro, vamos em Jerusalém. Saíram da Judéia, foram até Jerusalém. Chegando ali, eles vão falar com os discípulos, com os apóstolos. No caso, Pedro, que era o líder da igreja. O Pedro era o líder da igreja, que deu o pontapé inicial. Não estou dizendo que o Pedro era grande, melhor que alguém, mas o Pedro, por ter andado com Jesus e ter começado o trabalho, ele era o líder, ele tinha aquela posição de dar o veredito, de falar o que Jesus realmente disse. E quando eles chegam até ali, começa aquelas discussão, aquela coisa toda. Aí chega alguns fariseus
que criam. Alguns fariseus que até davam crédito para Jesus, porém eles diziam: olha, eu acredito que mesmo crendo em Jesus, nós temos que continuar na lei, nós temos que continuar naquilo que Moisés ensina. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você que eu ouvi hoje, eu fiquei até meio assim, abismado com o que eu ouvi. Pessoas, por exemplo, na cidade nossa aqui está tudo fechado, né? Os parques, né? Os lugares abertos, assim, além das coisas que são necessárias, estão todas fechadas para proibir circulação. Vocês sabem disso, né? Depois das 10 da noite não pode estar na rua e tal. Domingo agora aqui, para quem vai assistir pelo YouTube, nós estamos aqui, hoje é dia 5 de agosto de 2020. E quem for assistir, talvez assistir no sábado, domingo ou em outro dia. E domingo agora vai ser dia dos pais, certo? Dia 9 vai ser dia dos pais. E aí fala: olha gente, por data especial, porque é dia dos pais, o cemitério vai estar aberto. Por quê? Porque algum dia alguém ensinou que deveria-se ir aos sepulcros, acender as velas e chorar nos túmulos. Isso é o que Jesus ensinou? Jesus disse: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Morreu, acabou, gente. Pastor, por que falar assim? As pessoas que... Gente, eu não estou falando de quem perdeu, gente. Não, muito pelo contrário. É dolorido, dói para quem perdeu. Eu já perdi gente que eu amo. E dói mesmo, eu sei que dói. Mas é muito... Irmão, vou te falar uma coisa. A pessoa que fica presa nessas fábulas, nesses ensinamentos errados, ela não melhora, ela sempre continua do mesmo jeito. Como eu acabei de comentar com vocês, eu até marquei aqui no meu estudo aqui, ó, cristão ele não pode servir dois senhores, né? Tem algumas pessoas que ela dá crédito para Jesus, mas ela dá crédito para macumba também, né? Ah não, quem já ouviu o missionário contar um testemunho assim, ó, ele estava pregando, eu não me lembro exatamente, faz muitos anos isso, muitos anos, estava pregando, aí disse que tinha uma senhora na igreja, que ela era portuguesa, ela era de Portugal, e ela: missionário, ora pois, me ajude que meu filho vai amputar a perna. Alguém já viu esse testemunho que ele conta? Alguém já ouviu? Ele sempre fala, volta e meia ele fala desse testemunho, e nisso, o missionário pegou e falou assim: olha, em nome de Jesus, ele está curado. O missionário orou, e ele disse: ele não vai precisar amputar a perna. E passou um tempo, e ele não viu mais a irmã na igreja, essa senhora, né? E um certo dia, esta mulher está na igreja na hora do culto, e o missionário falou assim: fala para alguns pastores, ele fala para aquela senhora, pergunte para ela, né, como é que está o filho e tal. Aí ela contou: olha, o meu filho foi curado, não precisou de amputar a perna, diga amém. Só que ela falou, daí ele falou: mas por que a senhora não veio contar o testemunho então que Deus fez? Não, é porque naquele mesmo dia nós tínhamos feito um feitiço lá, feito lá um trabalho lá também, e eu acreditei que foi aquele trabalho que resolveu a cura do meu filho. Passou alguns dias, o missionário conta isso, passou alguns dias, não sei se dias ou meses, não me tenho agora exatamente a recordação do tempo, mas ele disse que passou algum tempo, o que aconteceu? Aquela pessoa teve que amputar a perna. Se tivesse ficado em Cristo, crido que foi Jesus que fez aquela grande obra, ele teria perdido a sua perna? Não. Tem pessoa que ela dá crédito para Jesus, mas ela procura a garrafada. Tem gente que dá crédito para Jesus, mas ela procura, meu irmão, o agiota. Tem gente que dá crédito para Jesus, mas ela vai acender a vela de 7 dias. Verdade ou mentira? Tem gente que vai acender a vela, coloca a vela na frente de uma imagem de escultura, que a Bíblia diz que Deus não troca a sua glória com ninguém, Ele não divide a glória com imagem nenhuma, com homem nenhum. Por exemplo, não tem pessoas que, por exemplo, vamos pensar assim, não tem pessoas que foram muito boas nessa terra? Pessoas de muito benefício. Por exemplo, o apóstolo Paulo não foi um grande homem de Deus? Pedro, Elias, João, Tiago, quantos, né? Pastor, mas a Bíblia diz que ele só era o que de Jesus? Servos, apóstolos. Quem faz a obra, Jesus disse: o Senhor, o meu Pai me enviou para essa terra, eu só faço a vontade do Pai. A glória é toda de Deus. E as pessoas colocam a glória sobre ali uma imagem, sobre uma pessoa que diz: olha, quando morrer fulano, fiquei sabendo, né? Tem uma pessoa, pastor, quando morrer tal fulano na cidade aí, vai virar até santo.
Cadê Jesus nisso, gente? Vocês já ouviram isso? Por isso que nós temos que entender que nós não temos que colocar nenhum tipo de idolatria, seja ela humana, seja ela espíritos. Tem pessoa que fala que ela acredita no guia tal, não vou falar nome aqui que não preciso falar, mas guia isso, guia daquilo, meu corpo é fechado, meu corpo é não sei o quê. Tem pessoa que ela diz que ama Jesus, mas ela ainda continua com pensamentos do passado. Coisas que ela aprendeu errado, ensinaram erroneamente, longe da palavra, e às vezes até falando que era em nome de quem? Em nome de Jesus. Aí eu pergunto para você, não tenho dito? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então entenda que nós, para a gente colocar Jesus dentro da nossa casa, Jesus tem que estar dentro de mim. Eu tenho que viver em Cristo, eu tenho que aproveitar o momento que tenho para aprender o que é certo, para não falar nenhuma, posso falar aqui, você vai ficar bravo comigo ou não? Para não falar nenhuma besteira, para não falar algo que, sabe, que machuque, algo que venha fazer um pequenino cair. Jesus disse, ai de alguém que fizer um dos meus caírem. Por isso eu digo para vocês, tem muitas pessoas que vai lá no cemitério para ver o defunto, irmão, mas acabou, não tem nem osso lá, mas talvez só está os ossos lá dentro lá do sarcófago, e a pessoa está lá, chorando. Gente, tem muitas pessoas, não, fique firme em Deus, Deus vai fazer a obra, mas está lá ainda rendida, com a vela acesa, de joelho, irmão, contando uma bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, 4 bolinhas. Você está entendendo o que o pastor está falando, gente? Para bom entendedor, meia palavra? Nós temos algum problema com alguma religião, gente? Nenhuma, muito pelo contrário, nós queremos falar de o que está escrito na Bíblia. Qualquer Bíblia que você abrir vai estar escrito isso aqui. Só que a gente às vezes vai contagiado por fábulas. O que é fábulas? Historinhas que o povo inventa. Diz que é muito bom fazer tal coisa para tal coisa, diz que é muito bom fazer tal coisa para tal coisa. Irmão, vamos olhar para Jesus, amado. Pode ser que seja bom usar o mentruz, quem já viu falar do mentruz, um matinho lá, né? O mentruz é bom, não sei o que é bom, mas eu creio que Jesus é bom, meu irmão. Amém, gente? Jesus é bom. Vamos olhar para a palavra de Deus, versículo 6, diz assim, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar sobre este assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios fizessem o que, gente? Ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e também crescem. E Deus que conhece os corações faz o que? Deu testemunho, dando-lhes o que, gente? O Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre ele e também nós, purificando o seu coração pela fé. Agora eu quero que você pare aqui, que eu quero falar uma coisinha importante. Quando eles começaram a congregar-se, eles se uniram. Quando eles se uniram e começaram a discutir contra aqui, não, tem que batizar nas águas para arrependimento de ser salvo, mas também tem que circuncidar, senão não é de Deus, senão não é salvo. Você entende isso? Tipo assim, eu vou começar a acreditar na religião evangélica, mas eu vou continuar acreditando que a imagem me cura. Você entende isso? É mais ou menos isso. Eu vou acreditar em Jesus Cristo, vou acreditar no que o pastor prega, mas não fale do meu papai que morreu. Você está entendendo? Claro que, gente, vou falar mais uma vez para ninguém pegar a palavra fechada e falar. Estou sendo direto segundo o que está escrito aqui na palavra. Nada além daquilo que está escrito. Nós não podemos ficar contagiados por coisas que inventaram. Só para você ter uma ideia, você se lembra que, de certa forma, isso eu aprendi, né, quando criança, eu ouvia muito falar, os antigos, que a criança nasceu, tinha que batizar até 7 dias. Alguém lembra disso? Até 7 dias tem que batizar, por quê? Porque se morresse ia para o inferno, o anjo da morte ia levar embora. Alguém já ouviu isso? De verdade, irmão, onde isso está escrito? A lei diz que até o 8º dia tinha que circuncidar. Só que na lei, nós vivemos na graça. Lembra que o pastor falou agora há pouco? Olha que coisa séria. Jesus falou sobre as pessoas que pregam uma coisa, mas fazem
Olha o que diz Mateus 23, versículo de número 1 até o 4. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Mateus 23, finalzinho do livro de Mateus 23, versículo de número 1. Se você achou, diga achei. Acharam? Mateus 23, 1, diz assim, ó: então falou Jesus para a multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estás assentados os escribas e também os fariseus, e observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais na conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos tão pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que a Bíblia está dizendo aqui? Olha, Moisés foi um grande homem de Deus, amém? Jesus falou isso, quem abriu a boca e falou isso foi Jesus. Ele disse, olha, esses escribas e fariseus sentam na cadeira de Moisés, como se fosse sentar na cadeira, quer dizer que está trazendo ali a autoridade de Moisés, né? Trazendo ali aquilo que Moisés falava. Eles se assentam na cadeira de Moisés e tratam as pessoas com duro rigor, a qual eles mesmos não conseguem fazer. Lembra do título da mensagem? Faça o que eu digo. Fala, crente, mas não faça o que eu faço. Eles faziam isso, eles se assentavam com a lei, pegavam um papel, a Bíblia na mão, e ficava ali assim, ó, vou pegar aqui agora, e o que está escrito aqui eu vou fazer todo mundo fazer, mas eu não faço. Você entende isso? Eu vou fazer todo mundo obedecer essa palavra, mas eu mesmo não obedeço essa palavra, eu mesmo não acato essa palavra. Você entende isso? Sim ou não? Prometo que agora só falta 2 capítulos para a gente terminar. Romanos capítulo 2, versículo 17. Estou terminando já, só falta 70 versículos. Amém, gente? Não, eu estou brincando, só falta 68. Romanos 2, 17. Se você encontrou, diga achei. A partir do versículo 17, nós vamos fazer a leitura. Romanos 2,17, diz assim, ó, Romanos capítulo 2, versículo 17: eis que tu, que tens por soberano judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo o que, gente? Instruído pela lei, por lei, e confias que és guia dos cegos, luz do que também estão em trevas, que também é instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, faz o que, gente? Furtas. Tu que dizes que não deve adulterar, faz o que? Adulteras. Tu que abominas os ídolos, comete sacrilégio. Você sabe o que é sacrilégio, gente? Para o pastor poder continuar. Sacrilégio é quando uma pessoa peca contra a própria fé dela, contra a própria palavra. Ela fala de uma fé que ela mesma não crê. Você entende? Ela fala de um Deus, ela pregou aos corações um entendimento que ela mesma não vive. É um sacrilégio a pessoa falar de uma religião, de uma fé, que eles falavam do judaísmo, mas não obedeciam o judaísmo. Você entende? O sacrilégio é você ficar contra a sua religião. Eles diziam aquela religião. Religião é um ato, é o que significa o sacrilégio. A pessoa fica contra o evangelho, ela fica contra o seu próprio parecer. Ela é contra, por exemplo, tem pessoa que ela precisa obedecer a palavra de Deus, segundo não somente aquilo que ela lê, tem pessoa que ela tem que obedecer também segundo o homem, e ela acaba, meu irmão, se perdendo por ouvir mais o homem do que ouvir a Deus. Você está entendendo, amado? Está entendendo? Então, a nossa família, ela só pode ser direcionada por alguém que está buscando a Deus de verdade. Não há como você salvar a tua casa, tua família, seus filhos. Não há como você apresentar um Deus ao qual você não tem. Não há como você dar algo que você não tem dentro de você. Para terminar, versículo de número 20 e 23:
Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Só para você entender, tu que dizes que glorias, que você é cheio da lei, você sabe da palavra, você sabe o que é certo, mas você mesmo transgride. Transgredir é fazer o que é errado. Transgrediu, por exemplo, se eu passar o sinal vermelho, o que eu fiz? Eu transgredi. Você fala do evangelho, você fala do judaísmo, você fala da fé que você, da crença que você tem, mas você mesmo transgride ela. Como que você pode? Lembra que eu falava do cristão? O cristão de verdade, ele fala de Jesus, mas tem que viver Jesus. O cristão verdadeiro é aquele que pratica a palavra da verdade, aquele que anda com Cristo. Não posso falar de um Deus que eu não vivo. Se eu falo que Deus me ensina a não mentir, por que eu sou mentiroso? Porque se Deus fala que não posso ser falso, por que eu sou falso? Você entende? Por que a Bíblia fala que eu não posso guardar mágoa dos outros e eu fico magoado com Deus e o mundo? Por que a Bíblia fala que eu tenho que amar meu próximo e eu ando odiando todo mundo que eu vejo na rua? Você entende isso? Então é algo contra a sua própria fé, contra a própria palavra. Ele termina o 24 e vamos terminar. 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quem que eram os gentios? Gentios eram aqueles que não eram circuncidados, aqueles que eram excluídos do judaísmo. Eles eram excluídos. Esses para eles não tinham salvação, não seriam salvos. E agora a Bíblia fala que os gentios não davam crédito porque os judeus falavam, porque os próprios judeus falavam uma coisa que eles mesmos não pregavam, não viviam. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu quero a minha família de Jesus, eu tenho que ser de Jesus. E olha, muitas vezes não vai ser fácil você permanecer, porque tem hora que dá vontade de falar, dá vontade de explodir, mas eu tenho que prevalecer na palavra. Amém, gente? Prometo que eu termino. Atos 15, 10, último versículo de estudo de hoje. Atos 15, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu ia falar um pouquinho mais, mas meu tempo já se esgotou. Eu vou falar uma coisa para você. O que o Pedro fala? Gente, vocês estão falando de uma coisa que nem nós conseguimos suportar, nem os nossos antepassados, nem nossos pais conseguiram andar nessa lei, e nem nossos filhos conseguirão. Por que vamos apregoar uma coisa que Jesus veio e nos deu vida através da graça? Porque lá em Efésios, oh meu Deus, eu preciso falar, senão depois vocês vão falar que o pastor não terminou a mensagem. Efésios, se você não quiser abrir, só você escute o pastor falar, vai ser o suficiente. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Eu digo para você, gente, que isso aqui é o que nos pode, talvez, nos dar, como diz, a cereja no bolo. Versículo 8 diz assim, Efésios 2, 8. Porque pela graça nós somos salvos, sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós mesmos. Isso não vem de mim, não vem da igreja da graça, isso não vem da igreja A, B, C, essa não vem do padre, do pastor, do diácono, não vem de ninguém, é um dom de Deus. É algo que Deus nos deu através de Jesus. E versículo 9, e também não vem das nossas obras, das nossas atitudes, para que ninguém se ache alguma coisa, para que ninguém ache que é melhor do que o próprio Deus, para que ninguém se glorie, para que ninguém tenha no seu coração que é melhor. E eu termino dizendo agora de mim aqui em nome de Jesus, fora do esboço, Mateus 11, 29. O Senhor Jesus disse: se vocês querem carregar uns fardos, venha falar comigo, porque o fardo que eu vou te dar, ele é leve. Aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Olha para mim, se está pesado o teu fardo, não é porque Deus está te dando, é porque você está carregando um fardo que não é seu. O fardo de Jesus é leve, é suave. Diga graças a Deus. Não queira fazer a tua família fazer algo que você não faz. Amém, gente? E se você não faz, aprenda a fazer, porque eles só vão aprender olhando para quem? Fala, olhando para mim. Diga graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Amém?
Graças a Deus. Aos amigos que ficam em casa, o meu forte abraço e continue comigo aí ligadinho em nome de Jesus.